Mateus 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Amém, igreja? Que diz como título assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar, igreja. Senta glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque grandes coisas, como já foi falado, o Senhor tem para nós. Para quem não me conhece, eu sou Aline Manhães, neta do pastor Jaime Manhães, que era grande amigo do pastor Eber, filha amada, serva do Senhor, mãe, esposa, intercessora, ajudante de cozinha, o que precisar que a gente faz na obra, não é assim, Angélica? A gente faz o que precisa, né? E para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu agradeço a Deus por mais uma vez ser maravilhoso e me dar essa oportunidade, porque, irmãos, é privilégio você ter oportunidade de falar do amor de Deus. Isso é privilégio e a gente precisa honrar esse privilégio, né? Agradeço aos meus pastores que permitiram, a minha família e as minhas amigas intercessoras, que desde essa tarde eu creio que elas estão intercedendo e pelejando por mim. Ó, coraçãozinho para vocês. Então, queridos, quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, o Senhor colocou no meu coração sobre decisão. Vencer, sucesso, conquista. E Deus falou comigo que hoje, para todos nós que estamos aqui, nós precisamos decidir vencer. Nós precisamos decidir vencer. A sua vitória hoje não está na mão do pastor Eber, não está na mão do pastor Cristiano, não está nas minhas mãos. Está nas suas mãos, de você decidir vencer, de você querer vencer, de você querer alcançar. E quando eu estava lendo essa passagem, né, que Jesus ele está no Mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, essa passagem, né, essa travessia, ela tem aproximadamente um tempo de 10 quilômetros. Muito obrigada, amada. Deus abençoe. Muito obrigada. E no primeiro versículo que nós lemos, que foi o 23, uma coisa que chama muito a minha atenção é sobre o barco. Né? Jesus e os discípulos estão no barco. E quando eu comecei a pensar nessa passagem, eu pensei logo assim: Jesus está no barco. Se esse barco fosse a minha vida, sobre a sua vida, você pode dizer que Jesus está no barco? Jesus está na sua vida? Amém, irmãos? Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida, amém, glória a Deus, aleluia. Como já foi falado, nós estamos em casa, todos são da casa. Mas a pergunta é: em qual lugar Jesus está ocupando neste barco? Amém, Jesus está no barco, glória, Jesus está no barco, Jesus está na minha vida. Mas qual é o lugar que você tem destinado para Jesus dentro desse barco? Qual é o lugar, qual é a função que você tem destinado para Jesus dentro desse barco? Estou conjecturando, gente. Qual é? Jesus, ele é o que nesse barco? É o marujo? É o tenente? É o primeiro sargento? É o capitão?
O que você tem colocado? Aonde você tem colocado Jesus? E quando eu comecei a pensar, Deus me trouxe à memória uma peça que foi feita aqui na igreja há um tempo atrás, os jovens que fizeram, que tinha um banquinho aqui, não sei se alguns irmãos vão lembrar, e eles convidavam Jesus para sentar no banco. Só que sempre que acontecia alguma coisa, a primeira coisa era tirar Jesus do banco e outro sentava. Tirar Jesus do banco, o outro sentava. Aline, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meus amados, que para vencer, Jesus precisa ser o capitão do barco. Não é primeiro-tenente, não é marujo, é o capitão do barco. O capitão é aquele que dá as ordens, que dá os comandos, que tem a responsabilidade de chegar com esse barco no porto seguro. E nós só estaremos seguros, chegaremos, venceremos, se Jesus estiver no comando. E aí eu fui pensando no versículo 24, fala sobre a tempestade. A tempestade veio. Porque a tempestade da nossa vida são os nossos problemas. São as nossas inquietações, são as nossas dificuldades. Quem falar que não tem problema, eu creio que é uma inverdade, porque todos nós temos problemas. Não os mesmos problemas, mas cada um tem a sua dificuldade. Porque perfeito só Jesus. E a palavra de Deus diz que tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. As aflições estão aí. Ele venceu. Nós precisamos vencer nele. E aí eu pensei, tempestade. Quais são as tempestades, amados, que tem te afligido? São as tempestades familiares? São as tempestades financeiras? São as tempestades, aquela tempestade daquele filho, daquela mãe, daquele pai. É uma tempestade no emprego, no trabalho, eu não sei. Mas você sabe. E você veio aqui até hoje neste lugar. Porque aqui tem aquele que apazigua a tempestade. É aquele que te estabiliza. Então, qual é a tempestade da tua vida hoje? Você precisa identificar. Porque o Senhor, Ele nos dá discernimento. Você sabe a área que você precisa colocar diante do Senhor e pedir a Ele tratamento, e pedir a Ele refúgio, pedir a Ele que apazigue a tempestade, que as ondas diminuam, porque Deus não te fez para morrer. Você não está aqui para morrer afogado, não, queridos. Você não está aqui para morrer afogado. Não é esse o propósito de Deus na sua vida. E aí nós vamos continuando lendo a mensagem. No 25. Os discípulos ficam desesperados. Começam a clamar. E eles ficam desesperados procurando o mestre. E muitas das vezes, quando as ondas começam a ficar muito altas, a gente fica meio desesperado, né? Bate a dúvida, bate o medo, bate a frustração. E aí você quer pegar o teu barco, quer fazer que o teu barco vire submarino, né? Porque você não quer, você quer empurrar aquilo que é a barriga, então eu vou para debaixo da onda e vou ficar ali quietinho. Só que não adianta, porque uma hora esse submarino tem que submergir, porque ele precisa reabastecer. Que ele não funciona por si só. Então, queridos, o Senhor agiu. Os discípulos chamaram o mestre. E assim somos nós. No momento que você acha que você está com a maior dificuldade, que você acha que você pode estar uma frustração, um sentimento de impossibilidade, um sentimento de incapacidade, que você não vai conseguir. A palavra de Deus diz que você tem que entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e orar e falar com seu pai em secreto. E aí, queridos, eles chamaram o mestre e o mestre agiu, porque é o mestre. Quem é este? É Jesus. Quem é este? É Jesus. Jesus é o capitão do barco. Só que antes de Jesus agir, ele pergunta. Ele questiona, né?
Por que temeis, homens de pequena fé? E o Senhor pergunta, por que você está com tanto medo nessa noite? Por que você está deixando se levar pelas situações do dia a dia? Por que você não está colocando Jesus como capitão do seu barco? Porque Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te estruturar. Aline, quando que eu sei que Jesus é o capitão do meu barco? Quando você abre mão das suas vontades e começa a fazer as vontades dEle. Quando você passa por uma adversidade e você quer arrancar os cabelos, você quer falar, você quer gritar, você quer agir com a força do seu braço. E Jesus fala assim, quietinho, quietinha. E você fica quietinho. Jesus é o capitão do seu barco. Porque Ele te deu uma ordem, Ele te deu um comando e você se submeteu à vontade do Senhor. Que, como já foi falado aqui, é boa, perfeita e agradável. Jesus é o capitão do barco. Quando você acha que tem muito pouco, mas mesmo assim Deus toca no seu coração para você dividir com alguém. E você entende que Ele é que supre as tuas necessidades. E você vai lá e divide. Jesus é o capitão do barco. Jesus é o capitão do barco quando você demonstra empatia. Jesus é o capitão do barco quando você obedece seus pais. Jesus é o capitão do barco quando você obedece sua liderança. Jesus é o capitão do barco quando você se demonstra disposto a fazer o que seja necessário para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra. Jesus é o capitão do barco quando se levanta a gente no meio da tua família para te caluniar e você se cala, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e Ele é o capitão do barco. Não sou eu, não é você, não é a sua vontade, não é a minha vontade. É a vontade do Senhor que precisa prevalecer. Porque hoje eu não sei, eu não conheço, eu conheço hoje. Mas o amanhã é o Senhor que conhece. É o Senhor que conhece. E o que há de vir, virá, como o nosso pastor fala. E Jesus, Ele repreendeu e mudou a história. Aquela tempestade acalmou. Acalmou. Apaziguou a tempestade. E eu fui procurar o que significava apaziguar. A gente entende, né? Acalmar. Mas eu fui olhar lá o significado. E diz assim: apaziguar, verbo transitivo. Ok. É sinônimo de pacificar. Deus quer pacificar. Deus quer te dar paz, a paz que você não tem, e a paz do Senhor a gente não encontra em nenhum lugar. É aquela paz que excede todo o entendimento, que os vizinhos olham e não entendem porque que ele está em paz, a vizinha olha e não entende porque você está em paz, você chega no trabalho e ninguém entende porque você está em paz, porque você tem a paz de Jesus, que excede todo o entendimento humano, que as pessoas não vão entender, vão achar que é loucura. Em meio ao caos, você caminha em paz. Em meio à adversidade, você caminha em paz. Em meio a toda a turbulência, você caminha em paz. E só quem faz isso é Jesus. É Jesus. É Jesus. E aí é acalmar. Queridos, o Senhor quer te acalmar. Quer tirar o nervosismo. Quer tirar o nervosismo quando você está na tua casa. Você começa a brigar com todo mundo. E depois você mesmo, nem você entende por que você está brigando tanto. Nem você entende por que você brigou com o esposo, você brigou com o filho, você brigou com todo mundo, e brigou. Aí tem hora que você até cansa de brigar. Tipo assim, cansei. Porque eu briguei. E o Senhor, Ele quer te acalmar de uma maneira especial. Apaziguar significa aquietar. Ô alma. Aquietar a alma. Aquietar. Harmonizar. Hoje em dia, quando eu li essa palavra, harmonizar, está muito na mídia agora, todo mundo faz harmonização facial, né? Tudo quanto é lugar, fulano fez harmonização facial para ficar mais bonito, né? Ou mais bonita. Harmonização, harmonizar.
E o Senhor falou comigo: muitos querem harmonizar o rosto, a harmonização facial. Mas eu sou aquele que coloco tudo em harmonia, tudo no plumo, nem para a direita, nem para a esquerda, tudo no plumo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, tudo no plumo. Mas para botar tudo no plumo, Ele precisa estar no controle de todas as coisas. A gente precisa parar de querer tirar Deus quando o negócio aperta. Porque a gente tira, a gente vai resolver. E quem resolve é Jesus, da maneira perfeita é Jesus. Tu pode até resolver do teu jeito, mas do perfeito, que já tem todo um plano traçado, todo um projeto, para lá na frente você alcançar algo, é só Jesus que resolve. É só Jesus que resolve. Preste atenção, é só Jesus. É só Jesus. E aí, aplacar. Apaziguar significa aplacar, adormecer, aliviar. E a palavra de Deus, uma pessoa falou comigo hoje assim: a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu falei, eu creio. A gente aprende isso, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende no Evangelho. E quando eu li esse adormecer, o Senhor falou comigo: até para aqueles que já perderam alguém e acham que é uma dor insuportável. Por quê? Mas o Deus que a gente serve, o nosso Senhor Jesus, todos aqueles aqui que já perderam entes queridos, é o Deus que adormece essa dor. Ele dá uma injeção que você consegue viver. Ele ameniza, ele aplaca. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. E ele derrama uma alegria que ninguém entende, só crente entende. Só crente entende a alegria que Deus derrama. Com toda a dor, Deus derrama a alegria. E aí, queridos, continuando. E é hoje. Jesus está aqui para apaziguar a tempestade na sua vida. Qual é a área que você precisa que Deus apazigue? Qual é a área que você precisa que Deus acalme? Qual é a área que você precisa que Deus pacifique? Porque quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Quem é este que cura o cego? É Jesus. Quem é esse que cura o coxo? É Jesus. Quem é esse que ressuscita Lázaro? É Jesus. Quem é esse que cura a mulher do fluxo de sangue? É Jesus. Quem é esse que pode te curar na área que você precisa? É Jesus. É área física? Jesus cura. É emocional, sentimentos, emoções? Jesus cura. Psique, Jesus cura. Não há nada que Ele não possa fazer. A palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquece, nem de você, nem de mim. Talita, o Senhor não se esquece. Dani, o Senhor não se esquece. Ele é o Deus que cuida, que segura com mão forte e fala: filho amado, filha amada, eu sou o capitão do barco, deixa comigo que eu vou conduzir. Glória a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E eu pensando nessa palavra, o Senhor, Ele me trouxe à memória águas. Eu falei: águas, Jesus, águas. Águas de Deus. Águas purificadoras. Águas restauradoras. Águas tranquilizadoras. Porque Jesus fez, Jesus faz e Jesus fará. Nosso Jesus, Ele é atemporal. Nosso Evangelho, ele é cristocêntrico.
Cristo é o centro. É o centro, precisa ser o centro. Lá em João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí eu fiquei pensando, água, rio, e o Senhor falava comigo: eu coloco um rio naquele lugar para quem tiver sede beber. E eu creio que tem um rio de Deus aqui hoje. Eu creio que tem um rio de Deus aqui hoje para quem tiver sede beber. Uma água que vai curar, uma água que vai limpar, uma água que vai transformar, uma água que vai te acalmar, te estruturar. Te estruturar, amados. Cabeça, corpo, mente, estrutura. Estrutura. Resistência. Você vai bebendo da água e Deus vai te dando resistência. Deus vai te dando ânimo. Deus vai te dando vigor. Vigor. Revigorados em Deus. Porque Jesus, Ele é o renovo. Jesus é o pão da vida. É Jesus. É Jesus. E no mundo existem vários rios. Rios grandes, rios com muito potencial. No Brasil a gente tem o Rio Amazonas. Existem outros rios, Rio Nilo, Rio São Francisco, Rio Paraná, muitos rios. E esses rios, a nossa hidrografia, né, ele consegue, através dos rios, ele fornece energia. Essa energia, né, gera iluminação, e muitas cidades, muitos países são abastecidos, né, conseguem ter energia para inúmeras coisas, através desses rios que estão lá. Tem rios que conseguem abastecer até mais de um país, o mundo todo, e assim vai. Só que nós, cristãos, que escolhemos, porque é uma escolha, tá? Não é uma imposição. Você precisa escolher todos os dias deixar Jesus como capitão do seu barco. É uma escolha diária, irmãos. É todo dia. Bom dia, Espírito Santo, toma o controle de tudo. Eu me rendo a Ti. É exatamente isso. O Senhor falou isso agora. Eu me rendo a Ti. É se render ao Espírito Santo, verdadeiramente. E o Espírito Santo, ele te fornece todo dia energia também, só que a energia é espiritual. Ele te fornece luz, brilho do Espírito, suficiente para iluminar a tua parentela, a tua rua, o teu emprego, aonde você estiver. Porque você é luz e sal. Foi chamado para fazer a diferença. Então, queridos, hoje é Rio de Deus. O Senhor está aqui. E Ele te convida a entrar nesse rio do Senhor. Para que Ele venha ajustar a tua armadura. Ele venha te ajustar. Ele venha te estabilizar. Porque nós vivemos o mundo espiritual, ele é muito vivo. Tão vivo quanto o material. E a guerra não é só 2 vezes por semana não, tá? A guerra espiritual não é só quinta e domingo quando tem culto. A guerra espiritual, se tem 24 horas o dia, são 24 horas. É o dia que tu está em casa também. O mundo espiritual está trabalhando. Trabalhando. A gente é que mosca de vez em quando. Só que aí Deus é tão misericordioso, né? Aquele capitão vai lá, vamos trabalhar, Marus. Está na hora. Levanta. Então, mergulhe no rio de Deus. Flua no rio de Deus. Porque lá tem água que purifica, que cura, que transforma. É o momento. Não tem mais para onde ir. Chega de comer mingau. Chegou a hora da gente comer feijoada. Chegou a hora do mocotó. Chegou a hora, queridos. E até aqui o Senhor me deu. Eu vou deixar o pastor finalizar.
porque eu creio que tem rio de Deus para você mergulhar aqui hoje. Tem rio de Deus para você mergulhar aqui hoje. O Senhor já falou o caminho, irmãos. Agora você precisa se lançar para Ele fazer o que Ele já determinou há muito tempo na sua vida, ó. Há muito tempo. Essa semana, acho que foi ontem, eu estava vendo um vídeo e uma pessoa perguntou assim: se você pudesse encontrar com Jesus, qual pergunta você faria a Ele? E a pessoa respondeu: eu perguntaria, como é que eu estou indo? Estou chegando perto do propósito que tu tens para mim? E eu falei: Jesus, será que nós estamos perto do propósito que Deus tem para nós? Será que nós estamos perto do que Deus tem preparado para nós? Eu sei de uma coisa, que se a gente mergulhar no rio, a gente vai estar mais próximo. Amém, queridos? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.